Boa tarde, eu sou o Rafael Mendonça e esse é o programa Frequência MAC. Comigo aqui no estúdio está a Vanessa Barros. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Boa tarde, Rafael, tudo ótimo. Estamos começando mais um programa aqui pela Rádio Mackenzie. E hoje, 9 de abril de 2014, o que nós teremos no Frequência MAC? Olha, Rafa, nós estamos sempre ligados em tudo que está rolando aqui pelo Mackenzie. Vamos trazer muita informação. Teremos também algumas dicas culturais, hoje com a participação de uma consultora da rádio, recadinhos das pessoas que estão nos ouvindo. Hoje o programa está bem bacana. Bastante coisa legal mesmo. E você que está aí nos ouvindo também pode participar do nosso programa pelas redes sociais, mandando os comentários com a hashtag Frequência MAC. E vamos ao destaque de hoje. O Mackenzie mudou algumas diretrizes dos cursos da graduação e isso tem deixado muito mackenzista de cabelo em pé. O repórter Alexandre Lago foi esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. Diz aí, Alexandre. Entrou em vigor o novo regulamento acadêmico do Mackenzie. Seguindo as novas normas impostas pelo MEC, entre as mudanças realizadas estão a obrigatoriedade de estágio a partir do 5º semestre, aumento do número de horas complementares e alterações no sistema de notas. A coordenadora do curso de jornalismo, Denise Paieiro, explica. Quem aumentou a carga horária para os cursos de jornalismo foi o MEC. Então, as novas diretrizes curriculares que foram aprovadas no final do ano passado impõem, isso é uma regra, não tem jeito, senão o MEC não aprova, o curso não funciona, impõe que todos os cursos de jornalismo devam ter 3.000 horas. 3.000 horas relógio, não são 3.000 horas aula, que se a gente for contar em hora relógio dá muito mais. Então, são 3.000 horas relógio. Isso é uma imposição do MEC. As mudanças têm preocupado os alunos. As medidas mais polêmicas são as que envolvem TCC e horas complementares. Não estou sabendo de nenhum outro curso que aumentou e a gente já estava acostumado com a hora de antes. Olha, eu não concordei com o aumento para 300 horas, porque todas as faculdades que a gente foi atrás não tiveram esse aumento e a gente acaba se prejudicando porque não sobra tempo para a gente arranjar tanta coisa assim para fazer, para arranjar a hora. Acho que eles não disponibilizam tantas atividades complementares assim para a gente poder conseguir o número certo de... Eu acho que prejudica a altura que isso foi mudado, porque a gente estava contando em fazer só 200 horas e agora são 300. A coordenação dos cursos afirmam que foram ordens e que não devem ser revogados, explica Denise. E aí tem um histórico, para que isso foi explicado em alguns congressos que eu fui para discutir as diretrizes curriculares, Tem uma explicação para que tenha se aumentado essa carga horária. O Fernando Haddad, quando era ministro, ainda na época em que era ministro, ele chamou alguns professores de áreas que ele achava que eram muito importantes para a formação da cidadania, áreas que eram estratégicas para o país. E ele escolheu os cursos de Direito, Medicina e Jornalismo. Isso foi o que foi discutido nos fóruns dos quais eu participei, Direito, Medicina e Jornalismo, para discutir mudanças. E aí eles acreditaram que o curso de jornalismo tinha que ter uma carga horária maior. O novo regulamento ainda está sendo implantado e pode ser conferido no site do Mackenzie, na página da Secretaria-Geral. Alexandre Lago para a Rádio Mackenzie. E você, Vanessa, o que você achou dessas mudanças? Será que elas vão ajudar ou piorar a vida dos mackenzistas? Olha, Rafael, a princípio as pessoas acharam que ficaria um pouco mais difícil, Mas pelo jeito o Mackenzie está aumentando, por exemplo, a equivalência das horas, das atividades, para ver se tem uma compensação, Ainda não dá para saber se de fato vai melhorar ou piorar a vida da galera. Nós vamos ter que esperar um pouquinho. É verdade, vamos ter que esperar. E vale lembrar também sobre as mudanças no método de avaliação. Na última segunda-feira, todos os professores já postaram a primeira nota intermediária. Será que já deu para saber se o semestre vai acabar mais cedo? Fique atento ao calendário. Os alunos que têm aula nos prédios mais antigos da universidade, eles sofreram com as altas temperaturas nos últimos meses. Será que isso vai se repetir no próximo verão? A repórter Isadora Giovinazzo conta pra gente. Mackenzie investe cerca de 6 milhões em instalações de ar-condicionado em suas unidades. O verão chegou com tudo, e as altas temperaturas climáticas levaram a Universidade Presbiteriana a investir fortemente no melhor bem-estar de seus alunos, depois de muitas reclamações. A aluna de Direito, Camila Alves, presenciou as dificuldades. Eu já presenciei algumas cenas de alunos passando mal por conta do calor. Eu chego do trabalho, porque eu estudo à noite, e a sala realmente é muito quente, porque durante o dia, geralmente, o tempo estava muito abafado. Então, eu acho que em alguns prédios mais antigos, tinha que ser priorizados primeiro.
Justamente pensando nas melhorias, a universidade pretende iniciar seus investimentos em prédios mais antigos que ainda dependem dos ventiladores de teto e de parede, mas ainda aos que reclamam do frio nos prédios que possuem ar-condicionado. Alunos afirmam que as temperaturas estão sempre desproporcionais. Quanto ao ar-condicionado no Mackenzie é isso. Não pode regular, ou é muito frio ou está muito quente. As salas nunca têm um parâmetro correto assim, de temperatura de acordo com a temperatura lá fora. Justamente pensando nas melhorias, a universidade pretende iniciar seus investimentos em prédios mais antigos que ainda dependem dos ventiladores de teto e de parede, mas ainda os que reclamam do frio nos prédios que possuem ar-condicionado. Os alunos afirmam que as temperaturas estão sempre desproporcionais. É o que comenta a aluna de jornalismo, Rebeca Lucena. Quanto ao ar-condicionado no Mackenzie é isso. Não pode regular, ou é muito frio ou está muito quente. As salas nunca têm um parâmetro correto assim, de temperatura de acordo com a temperatura lá fora. Em nota, a universidade disse que o investimento nos equipamentos de ar-condicionado devem agradar a maioria e que os planos de melhorias estão sendo ajustados gradativamente. Pensando em projetos sustentáveis, o Mackenzie comenta ainda que unidades como a de Campinas, o prédio possui já em sua estrutura ampla parte aberta com coberturas frontais e laterais e ainda na cobertura da edificação para contribuir com o meio ambiente através da ventilação natural. Eu sou Isadora Giovinazzo para a Rádio Mackenzie. E pelo jeito, no próximo verão, a situação vai ser um pouco melhor para os mackenzistas. Tomara que sim, viu, Rafa? Ninguém merece passar tanto calor. E falando em calor, Vanessa, vamos saber qual é a previsão do tempo para esta semana? Olha, hoje foi uma quarta-feira de muito calor aqui na capital. Os termômetros atingiram a marca dos 29 graus ao meio-dia. Durante o começo da tarde, houve um aumento de nuvens e, por conta disso, deve haver pancadas de chuva, agora no finalzinho da tarde e no começo da noite. Amanhã o tempo segue firme e quente, a mínima é de 20 graus e a máxima pode chegar até os 30. Para quem pretende curtir o fim de semana, a previsão é que esse calor continue até domingo. Continuará com sol pela manhã, mas com um aumento de nuvens e possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite, Rafa. O verão foi embora, mas parece que vai da praia, né? E faltam alguns dias para os Jogos Universitários de Comunicação e Artes. Entre os participantes não se fala em outra coisa que não sejam os preparativos para o torneio. A competição é a principal para os estudantes de jornalismo, publicidade e propaganda e letras. A repórter Emanuele Ribeiro conta as novidades para o Juca deste ano. O Juca 2014 está chegando, e com ele, as novas propostas da Atlética de Comunicação. O diretor do Tuba e estudante de publicidade, Gustavo Lineira, nos contou algumas das medidas para o torneio, que este ano conta com 2 reforços, as empresas Pingunuí e Escrotos. O Juca, o principal campeonato, lógico, a gente esse ano tem uma empresa junto com a gente para ajudar na infraestrutura da organização do Juca como um todo, tanto em relação ao esportivo quanto às festas, tudo, não só aos atletas, como apoio aos alunos também. Eles vão fazer toda a cobertura audiovisual do Juca, das festas que a gente... A questão do uniforme também foi abordada pelo diretor. Para melhorar a vida dos atletas, primeiro a gente pensou em fazer um uniforme esse ano. Ano passado os atletas pagar o uniforme, cada time fez o seu uniforme, pagou do próprio bolso, e esse ano a gente está buscando patrocínio. Fomos atrás dos alunos para saber o que eles acharam dessas mudanças. Entre diversas opiniões, Júlia Festa, estudante de publicidade e diretora de modalidade do time de vôlei, está otimista. Eu tenho um ano só de Tuba, mas eu acho que os planos da Atlética é deixar os atletas tão perto da Atlética como a Atlética dos atletas, através de nós DMs. E a gente vai repassando as informações e, como o Gustavo já disse, acho que esse ano vai ser bem melhor que o passado e as pessoas vão ter medo da gente. Agora é só aguardar para ver os resultados. Emanuele Ribeiro para a Rádio Mackenzie. E você, Vanessa, que também é mackenzista, já participou alguma vez do Juca? Olha, Rafa, eu nunca participei dos jogos porque, infelizmente, eu não sei jogar nada. Mas eu já fui algumas vezes como torcedor e eu sei bem porque eles ficam tão ansiosos para a chegada desse torneio. É um final de semana bastante animado. Eu imagino que seja mesmo. E quem sabe um dia eu crie coragem e também vá. E já que nós estamos falando de esporte, o Mackenzie tem uma novidade na área.
No final do mês passado, a universidade firmou uma parceria entre a Liga Atlética da Universidade Mackenzie e diversas autoridades da política e do esporte. A parceria envolverá a participação de atletas voluntários na Arena Corinthians, em Itaquera, durante a Copa do Mundo de Futebol, que acontecerá aqui no Brasil em breve. Bom, agora nós vamos para o meu bloco favorito aqui da rádio, do nosso programa, que é a Cultura no Ar. E a primeira pergunta vai para você, Vanessa. Você gosta de ler? Eu gosto bastante, Rafa. Então, não precisa ir muito longe para encontrar um bom livro, viu? Alguns professores aqui do Mackenzie já publicaram obras bem interessantes. A repórter Ana Paula Souza conta qual foi o último lançamento entre os professores. O jornalista Renato Senfelder, professor de jornalismo e letras do Mackenzie, acaba de lançar seu próximo livro, Febre. É muito boa, é uma realização. Dizem que você tem que plantar uma árvore, ter um filho, escrever um romance. Eu fiz as 3 coisas já. Então eu me considero bastante realizado nesse sentido. O livro conta a história de um professor de filosofia que recebe um não como resposta a um pedido de casamento de sua namorada. O livro mostra o quanto um não pode abalar com a vida de um homem, que começa a confundir o pensamento com a memória e a realidade com a ficção. Apesar de contar a história da vida de um professor, Senfelder nega a semelhança do livro com a própria vida. O que acontece com esse professor, o pedido de casamento, a negativa, o enlouquecimento dele, daí já não é totalmente ficcional. O autor, Renato Senfelder, que já ganhou diversos prêmios, como o Prêmio Folha de São Paulo, conta a inspiração é realmente o mais importante. No entanto, não é a maior parte do trabalho. O mais trabalhoso é você dedicar uma parte do seu dia para escrever. E ele não é do tipo romântico que tem uma musa inspiradora. E já tem um livro novo pela frente. O meu próximo livro é um livro de contos que usa a inspiração da mitologia grega e transporta a mitologia grega para o cenário atual. Então, os deuses e as histórias, os dramas, os édipos, Tireses e tal, são transportados para São Paulo do século XXI. O romance Febre está à venda na Livraria Cultura e na editora Patuá, apenas pela internet, e ele custa R$30. Ana Paula Miranda, para a Rádio Mackenzie. Agora eu fiquei curioso para ler esse livro, viu, Vanessa? E meu aniversário tá chegando. Se você quiser me presentear com o livro do Senfelder, eu vou agradecer bastante. Nossa, que coisa, hein, Rafa? Eu vou pensar no seu caso, viu? Nós vamos estrear agora a participação da nossa consultora de arte e cultura, que ficará com a gente todas as quartas aqui no estúdio. Carolina Simeonato, seja muito bem-vinda, boa tarde. Já começamos com o trabalho. O que o nosso ouvinte pode encontrar aqui pelo Mackenzie esse mês? Alguma programação especial? Boa tarde, Vanessa. Primeiramente, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Então, o Centro Histórico e Cultural Mackenzie inaugurou no dia 3 de abril a exposição Recriação Forma Cidade, do Alex Orsetti, com obras que têm como base a arquitetura de São Paulo. O artista apresenta com sensibilidade as variações de cor e luz de uma cidade pulsante, apresentando cores, formas, imperfeições, movimentos da arquitetura, além de dúvidas, perplexidades e inquietações. A exposição fica no prédio 1 até o dia 12 deste mês. Nossa, muito bom. Essa exposição deve ser incrível mesmo, né? Mas para quem curte teatro, também pode se divertir aqui dentro do campus mesmo, não é? E tem alguma programação especial para Páscoa? Sim, com certeza. Amanhã o musical Experiência com Deus será apresentado no Auditório Rui Barbosa, às 8 horas da noite, pelo Grande Coro Liberdade e Orquestra Liberdade. Vale a pena conferir. Mas, Carol, e para quem quer sair do campus, conhecer novos ambientes, novas pessoas, também tem dicas aqui pela região, não é? Sim, claro. Aqui na região não faltam programações. Eu escolhi um lugar especial para hoje que eu gosto muito. É o Teatro Augusta, que fica aqui pertinho. Um lugar super receptível e viável para todos os públicos também. Na semana que vem, 5 peças estarão em cartaz. Mas eu destaco uma para o mackenzista, o musical Salve a Dor de Cotovelo, que traz todo o poder e criatividade da música brasileira a serviço de uma história de amor. E para quem quiser conferir o trabalho do Eduardo Mansur, esse que a Carol acabou de comentar, é sexta-feira às 9h30 da noite, sábado às 9 e domingo às 7 da noite. Em cartaz até o dia 8 de junho, não percam! E no depoimento cultural desta semana, o Frequência MAC ouviu a atriz e mackenzista Ana Carolina Barreto, que acabou de encerrar a segunda temporada da peça Noturno, de Diná Perry.
A montagem, inspirada no poeta português Fernando Pessoa, costura seus poemas com coreografias criadas pela diretora. Ao som de músicas de Frédéric Chopin, as atrizes bailarinas Ana Carolina e a sua colega Marina Mancini Lima mergulham nas nuances do amor e da solidão e na eterna luta travada entre o sonho e a realidade. Eu conversei com ela mais cedo pelo telefone, que infelizmente não pôde estar aqui. Vamos ouvir o que ela nos contou. Bom, Rafa, eu acabei de encerrar a minha segunda temporada do espetáculo que eu estava em cartaz, chama Noturno. Ele estava ali na sala experimental do Teatro Augusta. A direção foi da Dina Perry e, para mim, como atriz, foi uma experiência nova e incrível, assim. Porque eu nunca tinha protagonizado uma peça teatral com dança contemporânea. Além de ter os noturnos de Chopin e a poesia de Fernando Pessoa. Foi incrível. Foi um aprendizado profissional e pessoal que, além de tudo isso, consegui atingir um autoconhecimento incrível. Eu espero que exista logo, assim, uma outra temporada para nossa peça. E assim que tiver, eu aviso vocês. Um beijo. Isso aí, Ana. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Cultura no Ar. Também quero agradecer Olha, você já ouviu a música Menina Mackenzista, Rafa? O clipe da música saiu este mês e foi assunto pelos corredores da universidade inteira. Vamos ouvir um trecho. E essas luzes de onde vêm? E essas luzes de onde vêm? Muito bom, Vanessa. Eu nunca tinha ouvido essa música, agora eu gostei. Quero continuar ouvindo, já vou baixar aqui no meu iPod. Que parece que ela é muito legal, né? É bem legal. E agora eu quero agradecer a Carol, que volta com a gente na semana que vem. Muito obrigada, Carol. Olha, hoje pela manhã no Campus Campinas do Mackenzie, uma parceria com o Hemocentro da Unicamp promoveu coletas de sangue. Nós queríamos agradecer os participantes e parabenizá-los pela boa ação, que faz parte do programa Mackenzista Sangue Bom. Um beijo para todo mundo de Campinas que participou. E agora são 4h45 da tarde e você está ouvindo Frequência Mac. E se você nunca perdeu alguma coisa no campus do Mackenzie, olha, não quero ser pessimista, hein? Mas um dia você vai perder. E foi pensando nisso que nós criamos aqui no nosso programa um momento em que lemos recadinhos de alguns mackenzistas desesperados. Eles mandam pra gente na busca de encontrar o seu objeto perdido. O Rodrigo Fernandes, Vanessa, por exemplo, é estudante do 3º ano de Direito e perdeu o bilhete único. Ele mandou um recado aqui pra gente, pedindo pra quem achar, entregar o mais rápido possível no setor de achados e perdidos. E a Beatriz Pacheco, ela disse que achou ontem de manhã um caderno rosa e que possivelmente a dona deve cursar arquitetura. Então, se você da arquitetura perdeu o seu caderninho rosa ou conhece alguém que tenha perdido, entre em contato com a gente ou com a Beatriz Pacheco através do Facebook. Se durante essa semana você perder ou achar alguma coisa pelo Mackenzie, deixe o seu recado na nossa página do Facebook ou no Twitter, que nós vamos ler aqui no ar. É só subir a hashtag #PerdiNoMac. Agora nós vamos falar de trânsito. A Vanessa traz para nós a situação do trânsito na região, para você que está saindo do Mackenzie e não vê a hora de chegar em casa. As informações, são do nosso Motolink. Vanessa, mais um dia caótico em São Paulo? Como sempre, mais um dia caótico, Rafa. Uma manifestação na Avenida Paulista ocupa agora uma das faixas na altura da Rua da Consolação, sentido Consolação mesmo. Quem puder, evite a região, porque o tempo de percurso por ali pode ficar bastante reduzido. Um pouco mais cedo, os trens da linha 3 amarela do metrô ficaram lentos após uma falha na estação Tatuapé. Agora, a situação já foi normalizada, mas as estações continuam cheias devido a esse atraso. De acordo com o mapeamento da CET, São Paulo tem agora 300 quilômetros de lentidão. E olha, gente, a comunicação através de redes sociais hoje em dia está presente no cotidiano de praticamente todo mundo. Inclusive, muitos professores mantêm esse contato virtual com os alunos. Mas até que ponto isso é positivo ou negativo? A repórter Nani Cox conversou com alguns professores para saber a opinião deles sobre este tipo de relacionamento. Sabe quando você vê aquele professor com a bolinha verde no chat do Facebook?
E você, com aquela dúvida sobre a matéria dele, que não pode esperar até a próxima aula? Sempre surge aquele questionamento: pergunto ou não? Afinal, se trata de uma rede social. Mas tudo tem seus limites. A professora Denise Paeiro acha o Facebook uma ferramenta muito evasiva e informal, mas existem aqueles professores que conseguem manter um relacionamento profissional com seus alunos. Cada um tem que dosar e combinar com os alunos quais são os limites, né? E aí os alunos têm que entender e respeitar também. Outro ponto a ser analisado é que a rede social é usada pelos professores nas horas vagas. E como ressalta o professor Vanderlei Dias... Você não trabalha 24 horas por dia, né? Então, acho que se o professor puder estabelecer um determinado período, né? Olha, não vou ver, senão fica uma coisa cotidiana, né? Adicionar algum professor no Facebook pode ser uma boa ideia. Agora, se for para trocar informações com conteúdo, tudo bem. Mas todos devemos ter a consciência de manter esse relacionamento profissional, como diz o professor Carlos Eduardo Sandano. Quando não há não digo uma fronteira, mas uma consciência de onde está a fronteira do público e do privado, fica perigoso. As coisas se confundem de modo que eu acho bastante comprometedora. Quanto ao meio de comunicação preferencial pelos professores para dialogar com seus alunos, a resposta foi unânime: e-mail. Deixar as coisas num tom profissional. Para efeitos gerais, o professor Carlos Eduardo Sandano alerta quanto ao nível de exposição de todos na rede social. Nani Cox para a Rádio Mackenzie. E você, Vanessa, você mantém contato com professores por redes sociais? Olha, Rafa, eu tenho sim alguns professores no meu Facebook, por exemplo. Mas eu nunca gostei muito de tratar de assuntos acadêmicos por lá. Eu prefiro usar os e-mails oficiais de cada um deles ou procurá-los pessoalmente. Eu também prefiro, embora às vezes me sinta um pouco tentado a resolver por lá mesmo. É tão mais prático, não é? E falando em redes sociais, agora a gente vai tratar de um assunto um pouco delicado. A Polícia Civil apurava a possibilidade de estupro após fotos compartilhadas via WhatsApp serem divulgadas na internet. As imagens mostram uma garota nua ao lado de 5 homens, alguns deles alunos da Universidade Mackenzie. Em depoimento, a garota de 19 anos negou que foi violentada. Será instaurado agora um inquérito policial para apurar a responsabilidade criminal pela divulgação sem autorização das imagens. A assessoria de imprensa do Mackenzie informou que repudia toda e qualquer violência contra a figura humana. A nota diz ainda que, diante da gravidade do que foi veiculado na internet, esperam das autoridades em todos os níveis as medidas cabíveis e que estarão prontos a colaborar na apuração do fato. A universidade disse ainda que repudia por fundamentos de respeito religioso, legal e moral toda e qualquer violência contra a figura humana. E mudando um pouquinho de assunto, nós temos ouvido muitos mackenzistas reclamando da demora na entrega das carteirinhas, o TIA. E é claro que nós fomos apurar isso para saber o que anda acontecendo e o porquê de tanta demora. O repórter André Vitro conta mais detalhes. Com a ativação das catracas no primeiro semestre de 2013, o cartão do TIA passou a ser requisito obrigatório para acessar o campus. Calouros e alunos que precisam solicitar uma segunda via reclamam que a demora em receber o documento prejudica a mobilidade pela universidade. Meu TIA quebrou, tô há quase um semestre sem meu TIA quebrado. E toda hora tem que ficar com essa babaquice de mostrar RG, besteira, porque qualquer um entra no campus se quiser. Eu acho que falta um pouco mais de planejamento e responsabilidade, porque eles exigem a apresentação do TIA para poder passar pelas catracas, e esse atraso gera dificuldade para entrar na faculdade, fica uma fila grande na catraca, exigindo a apresentação de documento com foto. É complicação desnecessária, ao meu ver. A partir do momento que você tem problema, você solicita um TIA novo, só que o tempo que demora para você receber uma segunda via é muito grande. E enquanto isso, você tem que passar numa fila que tem muita gente com o mesmo problema que o seu. A fila é muito grande e isso atrasa a entrada e atrapalha muito. Pedi meu TIA, na verdade, no ano passado. E eles demoraram tanto para entregar que virou o ano e eu fui perguntar de novo e eles falaram que quem tem prioridade é calouro. Segundo o analista do setor de atendimento financeiro ao aluno UAFA, Herbert Nogueira Homer, a demora não ocorre por culpa dos responsáveis pela entrega do TIA. O que acontece aqui nessa época da matrícula, por causa da liberação dos TIA dos calouros, é que eles protelam o dos veteranos para fazer o dos calouros, para liberar inclusive o acesso deles
na catraca. Alguns alunos, inclusive, eles recebem até e-mail avisando que o TIA está pronto e o TIA fica aqui disponível. Você pode até verificar lá, eu tenho quase 2.500 TIAs ali que o aluno simplesmente não vem buscar. Por que às vezes eles não recebem o aviso pela internet, pelo e-mail? Porque o próprio e-mail dele está desatualizado. E às vezes a gente verifica quando ele chega aqui. O grande caso que a gente tem de gente que reclama porque às vezes demora, que ele diz que demora quase um semestre, é por causa disso. Primeira instituição do Brasil a oferecer aos alunos um sistema de online de informação, o Mackenzie de Higienópolis é responsável por fornecer o cartão a todas as outras unidades do país. Na realidade, o procedimento nosso aqui até que é ágil, entendeu? O que demora mesmo, às vezes, é o procedimento lá no setor de informática. E o nosso setor de informática é responsável pelos cartões do Brasil inteiro. É tudo centralizado aqui, porque aqui nós temos todos os equipamentos. Né? Como são equipamentos, não são baratos, não dá para disponibilizar em cada unidade. Então, nessa época, por exemplo, de fato, a gente dá o prazo que normalmente nos dão, são 30 dias. O TIA é automaticamente disponibilizado aos alunos ingressantes. Para a segunda via, é necessário fazer uma solicitação no AFA e pagar uma taxa de R$10. André Silva para a Rádio Mackenzie. Então, o maquenzista não deixa sua carteirinha em casa ou não perca. E se você tem um amigo interessado em ser maquenzista, agora chegou a hora. As inscrições estão abertas para o processo seletivo do segundo semestre. É só falar para eles se inscreverem pelo site do MAC até o dia 19 de maio e pagar uma taxa de R$ 85. São 31 opções de cursos oferecidos em 3 campos: Alphaville, Campinas e Higienópolis. Nós estaremos esperando por eles. E também, Vanessa, já é possível se inscrever no processo seletivo da pós-graduação Stricto Sensu, onde são oferecidos 11 cursos de mestrado e 8 de doutorado, todos no campus Higienópolis, em São Paulo. A taxa de inscrição é de R$ 100. E neste semestre, o Mackenzie apresentou novidades no comércio interno. Mas como sempre, as opiniões não seriam unânimes, alguns amaram as novidades e outros não concordaram muito com os novos estabelecimentos. A repórter Mirélia Azevedo foi para o campus e conversou com alguns alunos para saber o que eles acharam destes novos comércios. Muitos estudantes se mostraram contra a nova comercialização, principalmente os alunos de psicologia que chegaram a fazer um protesto dentro do campus. Fábio Piacente, que está prestes a concluir o curso, diz que o Mackenzie está exagerando e usando o espaço livre para coisas erradas. Por exemplo, que o nosso da psicologia não existe um centro acadêmico, sendo que uma dos motivos que eles dizem é não ter espaço, né? Então eu acho que eles deveriam pensar mais no aluno, também nas outras partes, na parte educacional, na parte da formação do aluno, ao invés de ficar pensando apenas no dinheiro. A estudante de jornalismo Júlia Muniz também fez críticas negativas. Ela alegou que a universidade tem mais espaço para gastar dinheiro do que para estudar. O campus, ele tá, aqui tem pouco espaço para as pessoas estudarem e para fazerem coisas assim relacionadas à faculdade, aos estudos. A biblioteca, quando é época de provas finais, ela fica lotada de alunos, não tem lugar para sentar. E aí, ao invés de eles abrirem mais centros de estudo, eles abrem comércio. Outra estudante de jornalismo, Camila Rolim, diz que a culpa do comércio exagerado é dos próprios alunos. Só que a gente tem que pensar, se tem esse espaço, é porque as pessoas compram e porque dá lucro para o Mackenzie. Senão, obviamente, eles não colocariam. Tá ali é porque o pessoal consome. Já Alexandre Fernandes, estudante de engenharia civil, diz que gostou das franquias do Bob's e do Starbucks estarem abertos na faculdade. Então eu acho interessante porque fica bem mais perto e mais rápido para almoçar e tal. Mirélia Azevedo para a Rádio Mackenzie. E mais um Frequência MAC chegando ao fim. Muito obrigado pela audiência e pela participação dos nossos fiéis ouvintes. Na semana que vem, eu e a Vanessa estaremos aqui para comandar o programa mais ouvido da Rádio Mackenzie. E é claro que nós esperamos por você. Obrigado pela companhia. Tenham todos um ótimo final de semana e para terminar, vocês vão ficar ouvindo mais um trechinho da música Menina Mackenzista. Um sucesso de um aluno que também é nosso ouvinte, o Rick Frozoni. Até a semana que vem, pessoal. Muito obrigada pela companhia. E essas luzes de onde vem?
essas luzes de onde vem?